Olá, meu nome é Samantha Carla Souza Silva, eu sou estudante do curso de graduação de Engenharia Civil do IFBA Campus Eunápolis e hoje eu vou apresentar um trecho do meu projeto de pesquisa, Erros, Obstáculos e Cálculo Diferencial Integral, Perspectivas frente à utilização do software GeoGebra. Esse projeto tem por orientador o professor Dr. Celso Eduardo Brito. Nós vamos discutir o papel dos erros, obstáculos e das autoanálises de erros frente aos processos de ensino e aprendizagem matemática, com enfoque na influência do processo de utilização da ferramenta tecnológica GeoGebra frente a esses processos. Como base para o referencial teórico, nós utilizamos 4 teorias. A abordagem instrumental ABIN de Harbadell, que trata do aprendizado da utilização, integração e aplicação de recursos que possam ser empregados em pesquisa, ensino e aprendizagem. A teoria antropológica do didático Attali de Chavalat, que estuda os fenômenos relacionados ao processo de ensino e aprendizado de objetos do saber. A teoria dos registros de representação semiótica, TRRS, de Raymond Durval, que estuda as diferentes representações de um objeto e as suas manipulações. E, por fim, as noções de obstáculos, de Brousseau, que estuda a relação dos obstáculos com o processo de aprendizado e ensino. Eu trago aqui um esquema para representar a abordagem instrumental. Nós temos aqui o sujeito denotado pelo estudante, o artefato denotado pelo GeoGebra e o objeto denotado pela integral dupla. Harbadell diz que um artefato, um instrumento, ele é composto de um artefato e de esquemas de uso. O estudante, normalmente, ele está acostumado a realizar as manipulações do objeto matemático no campo físico, através da caneta, do papel e com a utilização de outras ferramentas, como, por exemplo, a calculadora. A partir do momento que ele é introduzido ao uso do artefato GeoGebra através de esquemas de uso apresentado pelo professor, ele vai iniciar o processo da gênese instrumental pela instrumentação, utilizando os esquemas de uso que lhe foram apresentados, as propriedades que lhe foram apresentadas, para resolver as tarefas propostas. Quando o estudante ganhar confiança e aumentar o seu campo de conhecimento, ele vai passar a utilizar as propriedades do GeoGebra, as potencialidades do GeoGebra, para resolver as tarefas propostas de uma forma mais dinâmica, mais pessoal, com seu próprio raciocínio. Ou seja, ele vai começar a criar os seus próprios esquemas de uso. É quando ocorre a instrumentalização. Dessa forma, a integração do processo de gênese instrumental ela vai estar completa entre o estudante e o GeoGebra e o objeto integral dupla. É nesse momento que o estudante ele vai ter domínio tanto do software como do objeto matemático estudado. Já agora eu trago um esquema da teoria antropológica do didático para explicar como é que ocorre a configuração das autoanálises de erros para os estudantes. Aqui, ao ser apresentado uma tarefa para o estudante, é necessário que ele pense numa organização de como resolver essa tarefa. É aí que entra a técnica. O estudante, ao ser proposta a tarefa para ele de determinar os pontos críticos de uma função, ele vai pensar em uma técnica, realizar as derivadas parciais, obtendo os pontos críticos através da resolução de sistema. O que vai permitir ao estudante realizar essa técnica? A tecnologia é uma ferramenta, ele vai utilizar as fórmulas das derivadas parciais para isso. De que forma ele vai se basear, qual vai ser a base que ele vai ter para saber que ele está certo na resolução dele. Saber que se as derivadas parciais forem nulas ou a função não for diferenciável naquele ponto, o ponto é um ponto crítico da função, ou seja, ele vai utilizar a teoria para saber que está correto. Já na teoria dos registros de representação semiótica, Durval ele argumenta que quando um estudante ele é capaz de reconhecer um objeto matemático, como por exemplo as funções de várias variáveis, em seus diversos registros, como aqui representado, e capaz de converter de um registro para o outro, por exemplo, do registro da língua materna para o registro numérico, ou do registro numérico para o algébrico ou para o registro gráfico, o estudante ele está trabalhando na coordenação entre os registros, ele está adquirindo domínio do objeto matemático estudado e incrementando o seu campo de saber. Dessa forma, as manipulações para o estudante elas vão se tornar melhores e mais confortáveis. E, por fim, os obstáculos, na perspectiva de Brousseau, ele é apresentado como uma resistência às novas ideias. Quando o estudante ele é apresentado a um novo conteúdo, a um novo conceito, ao estudo de um novo objeto matemático, é comum que ele tente utilizar os conhecimentos que ele tinha anteriormente. Se esses conhecimentos não forem aplicáveis, o estudante ele vai recair em um obstáculo. Quando esse obstáculo surgir, ele vai cometer erros. E esses erros eles são inerentes e importantes para o processo de aprendizado.
porque é a partir da reflexão deles e do estudo deles que o estudante vai ser capaz de incrementar o seu campo de conhecimento, de sanar as dúvidas que ele tem e de possibilitar que as eventuais falhas que aconteceram não aconteçam novamente. Então, os obstáculos na aprendizagem matemática, eles podem ser divididos em epistemológicos, relacionados ao campo de conhecimento dos estudantes, didáticos, relacionados à didática utilizada em sala de aula pelo professor ou ao contexto institucional no qual o estudante está inserido, psicológicos, relacionados ao contexto psicológico do estudante, ao contexto do dia a dia dele, e técnicos, relacionados às habilidades que eles precisam ter para manipular ferramentas como GeoGebra, ou então para cumprir determinadas tarefas que lhes são propostas. Na nossa metodologia, eu trago na figura 1 o modelo da autoanálise que os estudantes recebiam no início do semestre. Na figura 2, eu trago destacado o quadro de erros que os estudantes preenchiam no início do semestre. Ao fazer a confecção das autoanálises deles, como demonstrado na figura 3, eles tinham uma série de orientações para seguir, para descrever em detalhes quais foram os erros que eles cometeram, por que eles cometeram esses erros, se não cometeram erros, como eles acertaram, se foi pela didática utilizada em sala de aula, se foi por uma didática utilizada fora da sala de aula, para trazer elogios ou críticas ao processo de ensino, entre outras coisas. Na figura 4 é demonstrada a categorização de erros, as quais os estudantes precisavam utilizar para demonstrar qual tipo de erros eles tinham cometido em suas resoluções. Nós temos os de conhecimento prévios relacionados aos conhecimentos do ensino básico ou do crédito anterior, de conhecimentos atuais dos estudados naquele conteúdo, naquele crédito, de atenção e outros que podiam ser relacionados ao estado físico do estudante ou ao contexto externo durante a resolução das parciais das provas e oficinas. Na figura 5, eu trago a tela inicial do software utilizado, que foi o GeoGebra. E na figura 6, as orientações que os estudantes tinham na tela inicial do fórum proposto no ambiente online Moodle. Aqui o professor orientava os estudantes a fazerem uma escrita correta, a tirar suas dúvidas não apenas com o professor e monitor, mas trocarem informações entre si e a trazer testemunhos, comentários sobre como estava sendo a adaptação com o software, se havia dúvidas, se havia dificuldade, se estava bom, se não estava, para enriquecer o processo didático utilizado com eles. Começando agora a falar sobre os resultados obtidos, nós temos na figura 7 o recorte da autoanálise da estudante Ellen. Ela menciona que, por não ter tido contato com o software GeoGebra por um tempo, ela não se lembrava mais como manipular, os esquemas de uso não estavam mais tão frescos na memória dela. Por conta disso, ela se atrapalhou durante a resolução da prova e acabou errando na manipulação algébrica, que era ali a relação entre ela e o objeto matemático, sem interferência do software. Então, nós podemos ver que muitas vezes a manipulação incorreta ou a falta de familiaridade com o software, ela pode provocar outros erros nos estudantes, outros obstáculos que não necessariamente ligados à utilização do software. Na figura 8, a gente tem um relato de um estudante que ele comenta que ele está tendo dificuldade com o objeto em si. A relação dele com o objeto tem obstáculos, mas que ao utilizar o software, ele consegue enxergar melhor os limites de integração. Ou seja, o software tem ajudado ele a obter um melhor conhecimento do objeto matemático estudado. Na figura 9, nós temos algo similar, quando a estudante menciona que, embora ela tenha conseguido utilizar o software para a realização do gradiente como era pedido na tarefa, ela não conseguiu fazer a manipulação gráfica como também era requerido na tarefa. Ela foi capaz de realizar a manipulação algébrica no software através de um esquema de uso próprio dela, mas não foi capaz de realizar a manipulação gráfica, que era o requerido e ensinado em salas de aula e oficina. Já na figura 11, o discente menciona que, após terminar a resolução dele, ele foi conferir no software GeoGebra se a resolução dele estava correta e acabou vendo que não estava, mas já não tinha mais tempo para corrigir. O que acontece aqui? O estudante está passando pelo processo de instrumentalização, ele está começando a utilizar o software de uma forma mais dinâmica com o objeto matemático estudado para conseguir alcançar resultados melhores. E nós vemos que isso continua a ponto de que os estudantes, como na figura 13, começam a mencionar que já não tem mais dificuldades com o uso do software GeoGebra nas parciais e nas finais.
Ou então, como na figura 12, a estudante menciona que, graças ao software, ela consegue enxergar de uma forma mais dinâmica vetores e campos vetoriais, que antes ela tinha uma dificuldade. E para ela se torna mais fácil entender esses conceitos e explorar as aplicações que daí vêm do objeto matemático. Portanto, nós podemos fazer algumas conclusões a partir dos dados obtidos com as autoanálises dos estudantes, a partir dos seus relatos. Por exemplo, na turma de 2022, nós podemos perceber que a presença dos obstáculos epistemológicos ela é muito grande na parcial 1, logo no início da introdução deles a funções de várias variáveis. Mas na final 1, no final do mesmo crédito, os obstáculos epistemológicos eles dão pouca subida e os outros obstáculos eles diminuem, exceto os técnicos, que estão relacionados aí à utilização da ferramenta. Já na parcial 3, referente ao terceiro crédito, quando eles estão lidando com integrais triplas, os obstáculos epistemológicos eles crescem, porque agora o software ele não é mais suficiente para que os estudantes consigam chegar ao acerto, eles precisam ter um campo de conhecimento bem formulado. E os obstáculos psicológicos eles decrescem daí também por causa da dificuldade que eles têm com o objeto matemático estudado. Já os erros relacionados aos registros para essa turma, nós podemos observar que os erros de conhecimento para as parciais 1, 3, final 1 e final 3, eles são poucos. E os erros de atenções, eles são maiores na final 1, mas muito menores na final 3. O que significa que os estudantes, eles foram eficientes em utilizar a ferramenta para evitar erros de atenção no registro numérico, no registro gráfico, no registro algébrico. De forma que eles passaram a utilizar a ferramenta, desenvolver os seus próprios esquemas de uso, para evitar que eles incutissem erros por conta de manipulação algébrica ou numérica errada. Já na turma de 2023, a gente pode perceber que os obstáculos epistemológicos de conhecimento são bem menores em comparação à turma anterior, mas nós temos uma maior parte de obstáculos psicológicos no início do semestre, no início dos créditos da P1 e da P2. Aqui nós podemos perceber que os obstáculos técnicos eles só aparecem na época das finais, quando os estudantes têm um maior entrave com o uso da ferramenta por conta de todos os objetos matemáticos estudados no crédito. Já os erros relacionados, nós podemos perceber que os erros de atenção durante o primeiro crédito eles permanecem um pouco alto, passam a diminuir no segundo crédito e no final do segundo crédito eles voltam e ficam maiores, porque os estudantes estão um pouco mais preocupados com a questão de todos os objetos, eles estão com uma maior dificuldade e eles não conseguem utilizar a ferramenta da forma que a outra turma utilizou para diminuir esses erros. Então, eu gostaria de fazer os meus agradecimentos agora à PRPGI e à FAPESB, que me concedem a bolsa, ao meu orientador, Dr. Celso Eduardo Brito, que é quem me inspirou a seguir no caminho da pesquisa acadêmica, e ao evento, a Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, por me permitir apresentar o meu projeto de pesquisa. Deixo, por fim, os meus contatos e o contato do meu orientador para eventuais dúvidas e perguntas acerca do projeto. E, por último, o meu muito obrigada.